Você sabia que existe um único lugar onde a ansiedade não consegue te alcançar? Hoje eu vou te mostrar onde é esse lugar e como chegar lá no meio da sua rotina normal. Fica até o final. Logo depois da pandemia, eu fiz uma mentoria que tinha como desafio ler um livro por semana. Na semana 12, o livro era O Poder do Agora, do Eckhart Tolle. Que livro bom! E ele chegou na hora certa, porque eu estava num momento em que a minha vida estava assim, minha mente vivia em todo lugar, menos no presente. E uma pergunta que eu ouço muito, especialmente de quem está nessa jornada de se tornar mais produtivo, mais equilibrado, é essa: tem como viver sem ter algum nível de ansiedade? Não. Depressão se cura, se ressignifica, mas ansiedade se controla. Ansiedade tem a ver com expectativas que nós temos sobre coisas que podem vir a acontecer ou que nós queremos que aconteça e que queremos que aconteçam de forma rápida. Então não tem como não ter algum nível de ansiedade. O grande desafio é quando você percebe que ela se torna patológica, quando ela começa realmente a atrapalhar você de fazer o que precisa ser feito. E nós vivemos num mundo que colabora muito para isso. Nos anos 1800, uma pessoa tinha acesso a poucos livros, jornais, conversas, o conhecimento chegava devagar, havia tempo para processar. Hoje, segundo um estudo da Universidade da Califórnia, cada pessoa consome em média 34 gigabytes de informação por dia. Redes sociais, YouTube, WhatsApp, notícias 24 horas, curso, podcast. É tipo assistir centenas de horas de conteúdo diariamente. Impossível de absorver. Um mundo onde não consegue acalmar o cérebro. Queremos ficar conectado o tempo todo, pensando em tudo. E aí caímos em duas armadilhas. Uma chamada passado e a outra chamada futuro. Ansiedade é viver um futuro que não existe. Depressão é ficar preso no passado que já acabou. Paz é viver o agora. O passado não faz nenhum sentido, a não ser que você vive lá. E eu não conheço ninguém que viva no passado. Você vive no agora, no presente. O passado é biblioteca. Você aprende, consulta e sai da biblioteca. Mas muitas pessoas estão conectadas no passado, lembrando de coisas ruins que aconteceram, dificuldades no relacionamento, dificuldades financeiras, dificuldades na carreira. E também existem pessoas presas no futuro, ansiosas com o que talvez possa acontecer. Essas duas prisões, essas duas grades, essas duas gaiolas, você não tem controle nenhum sobre elas. Deixa eu te explicar isso com histórias simples. Era um homem que vivia sendo roubado todos os dias. Um ladrão roubava ele olhando para trás, o passado. Outro ladrão roubava ele antes mesmo das coisas acontecerem, o futuro. E ele vivia sem nada, sem paz, sem energia, até o dia que ele entendeu. Só existe um lugar onde ninguém pode roubar ele: o agora. Pensa no seu cérebro como um celular com várias abas abertas. O passado são abas antigas que você nunca fechou. O futuro são abas carregando sem parar. E o presente é a única aba que você consegue usar. Mas quando tem abas demais abertas, o sistema trava. O único momento onde você tem total poder e pode agarrar com as duas mãos é o agora. Mas como fazer isso de forma prática e objetiva? Eu vou te provar agora. Olha para sua mão por 10 segundos, só olha. Agora me responde, você já tinha reparado nisso antes? Tá vendo? Sempre esteve aí, mas você não estava presente. A maioria das pessoas come olhando o celular, termina de comer e nem sabe o que comeu. Isso é falta de presença. Isso é viver no automático. Tem um estudo de José e colaboradores de 2012, sobre como impedir a adaptação hedônica, chamada de saborear. Eles dividiram pessoas em dois grupos na mesma experiência para comer algo gostoso. O primeiro grupo comentava com alguém o quanto estava bom, procurava alguém para compartilhar, pensava, nossa, que sorte a minha, mostrava expressões físicas, sorria, dizia a si mesmo que estava gostoso, pensava no presente. O segundo pensava no futuro, o segundo grupo. Lembrava que ia acabar logo, dizia a si mesmo que não estava tão bom quanto pensava, lembrava que nada é para sempre, pensava em como nunca seria tão bom novamente, dizia a si mesmos que não merecia aquela experiência. O resultado foi claro. Quem vivia o momento tinha uma experiência radicalmente mais rica, com a mesma comida, experiências completamente diferentes. Viver o agora reduz a ansiedade e aumenta a sua capacidade de foco também. E isso permite que você canalize energia quando realmente precisar agir. Agora deixa eu te passar exercícios práticos para você desenvolver essa musculatura, porque musculatura só se desenvolve com exercício. O primeiro momento é logo ao acordar, anota isso. Não tenha contato com o celular logo que você acordar. Quando eu fiz uma formação em bem-estar pela Yale, eu tive que praticar por 7 dias Morning Pages. Como era a primeira prática do dia, eu não mexi no celular por 7 dias ao acordar. E eu mantenho essa prática até hoje, chama Páginas Matinais.
No momento que você acordar, você escreve tudo que você estiver pensando no papel. No momento que você acordar, preste atenção no que está ao seu redor. Esse é um dos momentos em que sua mente está mais limpa, mais pura. Presta atenção nos sons, talvez o som de pássaros, talvez o som do trânsito, talvez o som do ar-condicionado. Presta atenção no contato da sua pele com o cobertor, com a cama. Perceba isso. Depois, ao sentar na cama, faz um exercício de respiração, respira profundamente, com olhos fechados. Não estou nem falando para você meditar, se fizer melhor ainda, mas apenas presta atenção na sua respiração, no ar entrando e saindo dos seus pulmões. Faça isso por 1 minuto e meio, 2 minutos. Se você não tem 2 minutos, você não tem vida, né? Como diria Tony Robbins. Depois disso, quando você for tomar café da manhã, presta atenção naquilo que você está comendo, o mamão, os ovos, a textura, a crocância da granola, o cheiro. Até um cachorro cheira comida antes de comer e a gente nem sempre faz isso. Não estou falando para você ficar 15 minutos olhando para o mamão. Eu estou falando para você olhar por 10 segundos com atenção. Quando você for colocar uma colher de mamão com granola na boca, feche os olhos e sente aquilo. Falando nisso, eu lembro da avó da minha esposa, ela sempre inclinava a cabeça sobre o prato assim, ó, na hora do almoço, e o prato quente assim embaixo, e ela agradecia. Naqueles segundos que ela inclinava a cabeça para orar, o vapor da comida ia subindo, o cheiro já ia subindo, ela não sabia que estava praticando presença, mas estava. Na época do Groupon, eu ia em tudo quanto é restaurante experimentar. Eu observava como o prato foi montado, o molho, a cor, os detalhes, olhava para a cozinha, observava o chefe, observava o ambiente, sentia o calor do prato, o aroma da comida e eu pensava, uau, que incrível isso, e comia devagar, sem celular, sem distrações. A mecânica é simples. Reduzir a velocidade em algum momento do seu dia para perceber o que está ao seu redor. Não estou falando de nada extremo, não é sobre ir para uma praia e ficar uma semana olhando o mar. São pequenas ações, pequenos movimentos, mas que desenvolvem essa musculatura. Toda vez que você percebe que algo sempre esteve ali, mas você não tinha notado antes, você está exercitando o poder do agora. E agora você tem 2 tarefas. A primeira é criar uma lista dos momentos do seu dia onde você pode aumentar a sua presença. Momentos que já existem, comer, conversar, caminhar, tomar banho, trabalhar. Lista isso agora. E a segunda tarefa, toda vez que você conseguir viver o agora, mesmo que por alguns minutos, registre isso. Pode ser observar um pôr do sol, pode ser prestar atenção em algo simples como o cheiro do café. Tira uma foto depois disso. Isso reforça o seu processo. Então faça a sua lista e comece a viver isso na prática. Então, ansiedade é viver um futuro que não existe, depressão é ficar preso no passado que já acabou e paz é viver o agora. Você viu hoje que presença é um músculo, que o celular da manhã rouba o momento mais limpo da sua mente, que 10 segundos de atenção numa refeição já muda o estado do seu sistema nervoso, que pequenos movimentos ao longo do dia desenvolvem uma musculatura que nenhuma ansiedade consegue derrubar. Não precisa ir para uma praia, não precisa uma semana de retiro. Precisa de 2 minutos de respiração ao acordar. De olhar para sua mão por 10 segundos, de fechar os olhos antes da primeira colherada. São pequenas ações que trazem você de volta para o único lugar que ninguém pode te roubar nada, o agora. Se inscreva no canal, ativa o sininho e nos vemos no próximo vídeo.